Sétimo ano, nós vamos continuar o conteúdo do módulo 2. Pegue lá o seu livro para a gente continuar o módulo 2. Vamos falar hoje sobre os vermes, tá bom? Vamos lá. O assunto dos vermes vai da página 230 até a página 239 do livro, certo? Então, pega lá o livro, abre na página 230 para a gente começar a ver isso aí. O primeiro verme que a gente vai ver são os plateumintos. Do grego significa platos, que significa chato, e eumintos, verme. Então eles têm o corpo achatado em forma de fita. São animais de vida livre ou parasitas. As trocas gasosas é feita pela epiderme, então através da pele, do corpo do animal, ele vai trocar os gases, oxigênio e gás carbônico. Os animais que fazem parte desse grupo dos plateumintos são as planárias, o esquistossomo e a tênia. Nós vamos ver cada um deles. A planária aparece aí no teu livro a imagem, você consegue ver a imagem de uma planária. É um verme de vida livre, não parasita nem um ser vivo, mede 1,5 centímetro, pequena, carnívora. O sistema digestório é incompleto, só tem boca. Aí você vê o ocelo, região dorsal, ventral, poro genital, boca, faringe, tá? O ocelo é o órgão sensorial, como se fossem os olhos, né? Percebe outros animais próximos. Poro genital serve para a reprodução do animal. Boca e faringe. A faringe ela coloca para fora quando ela vai pegar o seu alimento. Tem a aurícula também, que tem quimiorreceptores, que distingue diferentes tipos de substâncias na água e é usado para a localização do seu próprio alimento. Daí você vê uma planária. As planárias, elas são animais, são vermes hermafroditas, né? O que é isso? Ela tem os dois sexos, masculino e feminino, se reproduz de forma assexuada ou sexuada. A gente já viu isso também, assexuada sem participação de gameta e sexuada com a participação de gameta. Quando é assexuada, ela sozinha se divide em duas, tá? Ela só, sem precisar de outro para trocar gameta. Quando é sexuada, as duas vão fazer postura de acasalamento, que vai ter a parte masculina com a feminina da outra. E aí, pelo poro genital, entra em contato com o gameta. E então, forma-se os ovos, que são liberados no externo, na região do ambiente. O ovo contém um embrião que gera uma nova planária. Então, são dessas duas maneiras que a planária se multiplica na água, tá? Se reproduz, tá bom? O outro plateuminto que a gente vai ver agora é a tênia, tá? Que é a tainha também conhecida como solitária. Por que solitária? Né? Porque é um animal que ele vive sozinho dentro do intestino humano. É um parasita que vive no intestino humano e ele não precisa de outro para se reproduzir. A gente vai ver isso já já. Tá aí o corpo dela em forma de fita, comprido. Aí você vê cabeça, estróbilo, que é o corpo, e os proglótis, que são os pedacinhos dela, tá? Tem aí a cabeça, os cólex, que é a mesma coisa da tênia sólio, é diferente da tênia saginata que você vê na imagem. A gente vai ver a diferença de cada um já já. Continuando aí, a tênia, ela é um parasita. Ela não tem um sistema digestório, o alimento dela é absorvido pelo corpo dela e o alimento já vem digerido pelo homem, que é o seu hospedeiro. Ela tem o hospedeiro definitivo e tem o hospedeiro intermediário. Definitivo é o homem, nos dois casos, na tênia sólio e na saginata, e o hospedeiro intermediário pode ser o porco ou o boi. Eles se reproduzem por autofecundação. Também são hermafroditas, tá? Então, sozinha ela se reproduz. Os gametas dela é masculino e feminino. Pode ser desenvolvido com o ovo da tênia a teníase ou a cisticercose. Qual é a diferença? A teníase, a pessoa vai comer o ovo da tênia na carne de porco ou de boi.
E a cisticercose é através de outro tipo de alimentação, os vegetais, tá? Que aí vem direto da natureza, não passa para a musculatura do porco nem do boi. É direto dos vegetais que tem o ovo, tem o cisticerco, o ovo da tenha. Aí tem o ciclo de vida da tenha solium, né? A tenha solium, o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o porco. O homem infectado, infestado, né, pela tenha, ele vai liberar nas fezes os segmentos, os pedaços, as proglótides que estão cheias de ovos de tenha. Então, no ambiente, né, em algum lugar que foi evacuado essas fezes, no ambiente o porco vai se alimentar e ele vai ingerir o ovo da tenha. Esse ovo vai para a musculatura desse porco, né, que a carne de porco tem, pode ter, carne de bacon em geral, tudo que tem carne de porco. A pessoa, ele desenvolve dentro da musculatura o cisticerco de 1 centímetro e fica nessa carne. Aí o homem, quando ele vai comer a carne de porco mal cozida, ele pode ingerir a carne com esse cisticerco e aí desenvolver a tenha, o verme dentro do intestino. Daí a prevenção da tenha, desse verme, é não comer carne mal cozida, sempre uma carne de boa procedência e muito bem cozida. Aí o ciclo da tenha agora é a tenha saginata. A tenha saginata, o hospedeiro intermediário é o boi, é o bovino. E o hospedeiro definitivo é o homem. Mesma coisa, o homem infectado, né? Infestado pelo verme, vai liberar nas fezes os ovos da tenha, que vão ser ingeridos pela carne de boi. O boi vai se alimentar na vegetação desses ovos. Esses ovos vão para a musculatura do boi, coração, fígado ou qualquer outro músculo do boi. E aí a pessoa vai comer essa carne de boi mal cozida, ela pode ingerir o cisticerco e ser contaminada e desenvolver dentro do intestino esse verme. Uma vez feito o exame de fezes e percebido que a pessoa tem esse verme, ela vai tomar um medicamento que vai matá-lo, né? E ele vai sair nas fezes. O outro plateuminto que nós vamos ver agora é o esquistossomo. O esquistossomo causa uma doença chamada esquistossomose. O nome do verme é Esquistossoma mansoni, é o nome do plateuminto, o nome científico dele, tá? Tá aí o corpo dele, no teu livro tem também essa imagem. O macho é menor, um pouco menor que a fêmea. A fêmea vive dentro do macho, você consegue ver aí a imagem, tá? E ele também é um parasita. A gente vai já ver como funciona o ciclo, como é o ciclo desse animal, desse verme, como é que se pega esse tipo de verme. No livro, você vai fazer a leitura no livro da página 234 e 235 e resolver as questões da página 235. Bom, aqui é o ciclo de vida da esquistossomose, tá? Que tá na página 234 e 235, tá certo? Como é que se pega esse tipo de verme, o Esquistossoma mansoni? A pessoa que está contaminada, doente, vai fazer suas fezes próximo ao rio, né? Ao lago, garapé, né? Esses ovos vão cair na água. Desses ovos vai sair uma larva ciliada chamada de miracídio, que vai para a beira desse rio, entra dentro de um caramujo planorbídeo, a espécie, que é o hospedeiro intermediário da doença. Dentro desse caramujo vai desenvolver uma larva chamada cercária, que cai na água e entra pela pele, pelos pés, pelo corpo daquele que está tomando banho nessa água. Rio, igarapé, né? Então, qual é a prevenção para não ter essa doença? É você ter cuidado, não tomar banho em locais onde tenha próximo esses caramujos. E outra coisa, quando a pessoa entra num rio e há a penetração ativa desse verme na pele da pessoa, ela tem muita coceira.
Então você vê que uma pessoa está saindo de um rio, igarapé, e se coçando demais, muita coceira, você já sabe que se trata da doença esquistossomose. É uma doença também conhecida como barriga d'água, porque a pessoa ela desenvolve o verme dentro dela. Esse verme vai fazer com que haja, vai atingir muito alguns órgãos que fazem vazar líquido dentro do abdômen. Então a pessoa fica magra, né? E com a barriga muito grande. A gente chama de barriga d'água também essa doença. Outro tipo de verme são os nematóides, também conhecidos como nemateumintos. São as lombrigas, o ancilóstomo, a toxina, a filária, o bicho geográfico, tá? São esses vermes aí que a gente chama de nemateumintos, que são os nematóides, tá? Eles têm um corpo diferente, cilíndrico, extremidade afilada, tá? Sistema digestório completo, com boca em ânus. São animais de vida livre, podem ser parasitas também, no caso da lombriga e o ancilóstomo, e os outros, alguns vermes. As trocas gasosas se dão pelo tegumento, através do corpo do animal. Aí você vê o ciclo da Ascaris lumbricoide, o nome científico da lombriga. Ela causa uma doença chamada de ascaridíase. Então, os ovos do verme podem cair no solo, né? E depois na água de poço, ou mesmo na mão, quando a gente vai ao banheiro e faz as necessidades, não lava bem a mão e depois vai se alimentar. Então tem que ter todo esse cuidado com as mãos, de lavar bem as mãos para não pegar a lombriga. Então, quando você ingere o alimento que tem o ovo da lombriga ou água, né? Esse ovo é liberado, libera uma larva no intestino humano. Essa larva vai perfurar esse intestino e cair na circulação do sangue, e aí vai para o coração, vai para o pulmão, esôfago, até se tornar um verme adulto e fazer morada lá no intestino do homem, hospedeiro dela, tá? E os ovos eliminados nas fezes do hospedeiro vão contaminar novamente o ambiente. Se não houver um saneamento básico adequado, né, a pessoa pode ter essa lombriga e aí ela pode também infestar outras pessoas, contaminar outras pessoas por ascaridíase. O outro nemateuminto que aparece para você é o ancilóstomo, que causa ancilostomíase ou amarelão. Aí está o ciclo para você ver. No livro você consegue ver que ele tem na cabeça um gancho em forma de dente, que ele vai fazer o que? Esse verme, ele vai se prender no intestino. E ele fica trocando de lugar dentro do homem, dentro do hospedeiro homem, tá? Dentro da região do intestino. Então, como ele fica perfurando o intestino várias vezes do seu hospedeiro, ele começa a ter hemorragia, sangramentos, muito sangramento abdominal por dentro, sangramento interno. Isso causa na pessoa muita anemia, uma anemia profunda, que dá um aspecto da pele amarelada. Então, a pessoa que tem o ancilóstomo, ancilostomíase, ela apresenta uma aparência de amarelão, por isso o nome amarelão. A pessoa fica muito pálida, muito amarela e logo se percebe que tem alguma coisa errada. Como é que se pega? Tá aí o ciclo. A pessoa contaminada com o verme, depois de penetrar a pele, as larvas chegam ao coração e pulmão através do sangue, se instalam no intestino humano. O homem contaminado, as larvas tornam-se adultas no intestino e formam os ovos, que são liberados nas fezes. O ovo do parasita, eliminado nas fezes, cai no solo também. As larvas saem dos ovos e permanecem no solo. Elas se desenvolvem e na fase adulta podem contaminar entrando pelo pé da pessoa. As larvas entram pela pele, pelo pé de alguém que está descalço. Daí a prevenção para não ter o amarelão é você andar sempre calçado. Esse capítulo do módulo 2 encerra aí. Você vai fazer as atividades das páginas 240, 241 e 242, 243. Numa próxima oportunidade eu vou estar corrigindo essa atividade para você semana que vem, tá? Então faça esse dever aí direitinho para semana que vem a gente estar corrigindo, tá bom? Um beijo, se cuida, fica com Deus.